estamos de volta com o programa Cândido, aqui pela TV Mundo Maior. E você que acompanha a nossa programação, que gosta do que assiste, seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. O número é 0800 12 18 38. Doando, você pode nos ajudar a continuar este trabalho de amor e fé e propagação da doutrina espírita. Rubens, falávamos então da visão espiritualista de Chico Xavier aparecendo na mídia. Falamos também um pouco de alguns casos que apareceram, né, e como Chico exemplificava com amor, como ele era o exemplo de amor e de ação para nós, né? Em relação a isso ainda, como é que era a postura dos espíritas, ou como é que os espíritas eram vistos pela mídia nesse assunto mesmo de acreditar ou de ter fé na vida após morte? Como é que o Chico foi abordado na mídia em relação a esse tema? Nesse mesmo programa, o Flávio, ele perguntou ao Chico, né, por que os espíritas têm medo de morrer? E dizia ainda para o Chico, o senhor também teve medo de morrer, né? E o Chico falou para ele, respondeu para ele, Flávio, você está me fazendo essa pergunta pelo fato, né, da gente ter naquele momento, né, da história que naquela oportunidade ele já tinha contado no Pinga Fogo, né, do avião, e que o avião tinha lá uns problemas sérios e que todo mundo gritando, e ele também embarcou nos gritos também. Mas ele dizia para o Flávio também que não era tanto, ele tinha mais medo de ficar com alguma deficiência física, de fraturar uma coluna, coisa que o valha, de não poder trabalhar depois. Mas também, né, com o medo da morte, porque Emmanuel apareceu e ele dizia para Emmanuel, né, que ele ia morrer, que queira-me Deus, Emmanuel, né? E Emmanuel então disse para ele, né, até ele colocou a coisa assim muito dentro de um momento bem alegre, né, que Emmanuel disse a ele, mas se você tiver que morrer, morra com educação, né? Então a gente vê que realmente qual de nós, se nós formos colocar as coisas, não é o medo da morte em si, mas é os assuntos do nosso passado que a gente tem medo. Sim. Né? Que coloca-nos na preocupação, né, da nossa partida. Então isso não é gerado como medo, é falta da compreensão, né? Porque nós vamos ter medo de algo que é a única verdade que nós conhecemos. Não tem aquele que vai dizer, não, eu vou ficar para a semente. Não vai ficar para a semente. Como dizem alguns, né? A única certeza da vida é a morte, né? Com certeza, não tenha dúvida, né? Então, ter medo da morte, ninguém pode ter, porque a gente nem sabe quando desencarna, né? Sim. A gente entra em um torpor danado, né? E some do mapa sempre sem se perceber. Minha expressão sumir do mapa é um pouco forte, mas ninguém some do mapa porque a gente vai continuar vivendo, né? Fica com o endereço de alguma forma. Exato. Nós vamos mudar de endereço, melhor coisa, né? Então veja que é importante que a gente perceba que quando nós temos fé em Deus e que sabemos que nós vamos ter que retornar a Ele, por que medo da morte, se Ele é tão misericordioso que nos dá ainda esta oportunidade de a gente nem saber quando parte. Esse benefício, né? Esse benefício, né, da sua misericórdia, né? Da gente nem saber quando parte, né? Primeiro porque se nós estamos numa doença um pouco alongada, nos vem coma, né? Sim. E que a gente fica praticamente ausente do corpo, mas não em espírito, né? Sim. Mas o corpo está ali, né? Esperando exatamente o desprendimento, né, do nosso cordão fluídico para que o espírito possa realmente deixar o corpo, né? Porque na verdade não é o espírito que deixa o corpo, mas é o corpo que deixa o espírito, né? Sim. Quando ele já está sem condição, né, mesmo num acidente, numa coisa qualquer. Então a gente percebe que essa é a única verdade que o ser humano encarnado ainda tem com ele. Um dia vai ter que voltar. Vai ter que voltar.
e acertar suas contas consigo mesmo, com a sua consciência, né? E com seus propósitos. Aí, elencando bem o que você disse, talvez seja esse o pânico que dá. É o medo de, eu tenho muita coisa para resolver ainda que eu não olhei para isso, né? Deve ser esse desespero que aparece. Né? E depois outra, né? Você vê que quando as pessoas estão chegando a um final, ou que tem algum acidente que ela se percebe que naquele acidente ela vai partir, a vida dela, ela passa na sua mente a vida em coisas de segundo, tudo que ela fez em 70 anos passa em segundos. Por quê? É o estado de consciencial nosso, né? A consciência que vem nos mostrar o que deixamos de fazer e o que fizemos. E Sim. Nós nos prendemos mais no que deixamos de fazer, né? A culpa, do compromisso, né? Não assumido e não cumprido, né? Por isso que a gente tem que perceber que precisamos nos deixar, né, tranquilos, né, com os nossos compromissos. Ainda ontem eu estava falando, me perdoe, ontem, né, numa oportunidade, porque o programa terá sua data, né, eu estava conversando com uma pessoa e dizia, olha, é importante que nós, mesmo que a verdade venha contra nós precisamos aceitá-la, porque ela vai nos tirar o peso da consciência, né? Vai nos tirar o encargo da consciência e vamos nos sentir, né, mais aliviados, mesmo que a verdade esteja contra nós. Quer dizer, então a nossa culpa, naquele momento, é aliviada pela nossa verdade, por termos ido de encontro à verdade, né, e aceitado essa verdade, né? Porque a culpa é algo assim que consome, e até alguns exemplos que eu cheguei a ouvir, assim, se Paulo de Tarso tivesse ficado com culpa por ter seguido Cristo, nós não teríamos a obra maravilhosa dos evangelhos, não tenha dúvida. Então a culpa ela não contribui em nada realmente. Nada. E nós temos que aliviar o fardo das costas, né? E é a culpa que nos coloca mais peso. É ela que põe para baixo, né? É verdade. E como a gente vem falando, né, todo o tempo, que cada um de nós aprenda com os exemplos de tantos espíritos bons e iluminados que passaram pela Terra, e um deles é Chico Xavier, que a gente aprenda então, né? O Chico também teve dificuldade, também teve insegurança, também teve medo, também teve ansiedade, mas como ele superava isso? É sempre com amor, com trabalho, com a verdade, é sempre aquele movimento de autoconhecimento mesmo e de compreensão da vida, né? É verdade, é verdade. E é isso que nós precisamos compreender, compreensão da vida. Então nós vamos novamente a um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco.